Salve, salve, nação rubro-negra! Salve, salve, areneiros e areneiras! Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal para poder falar sobre as notícias do Esporte Clube Vitória. Peço para que você deixe o like, peço para que você se inscreva aqui no canal. Nós temos vídeo todos os dias, temos live todos os dias e quero contar com você aqui mais vezes, portanto se inscreva. Já passamos da barreira dos 35 mil inscritos. Agora vamos em busca dos 40 mil. Então deixa o like aí e fortalece. Sem mais delongas, vamos logo às primeiras notícias do Esporte Clube Vitória. Primeira notícia do dia, tivemos coletivo lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Vitória iniciou a semana do Cruzeiro nesta segunda-feira com um coletivo. Inclusive acabou 2-2, 2 gols de Carlinhos para um time. No outro time, um gol de Renzo, outro gol de Wendel. O Wendel, bom menino, está sendo utilizado. O único jogo que ele teve foi, infelizmente, no fatídico jogo do Flamengo. Todos os outros jogadores seguiram na fisioterapia e o Cáceres não participou da atividade, porque fez um trabalho com o assistente técnico físico, o Diego Almeida, mas está tudo tranquilo com o lateral direito paraguaio, o Cáceres. Provavelmente será titular diante da equipe do Cruzeiro. Falando sobre mais uma notícia, o Papaterra foi emprestado. Lembra do Wanderson Papaterra? Disputou o Campeonato Baiano pelo Atlético de Alagoinhas. Antes já tinha disputado a Série D pelo Itabuna. Jogou praticamente a temporada toda no Sub-20. Atuou apenas um jogo pelo profissional do Vitória. Foi aquele jogo contra o Motoclube pela Copa do Nordeste. E vai jogar a temporada 2026 emprestado ao CSA de Alagoas. Ele já estourou a idade, portanto, ou ia ser emprestado ou liberado, ou seria utilizado agora, né? Tem essas três possibilidades. O Vitória decidiu emprestar ao CSA. Lá no CSA ele vai jogar 4 competições: Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série D, já que o time alagoano acabou caindo para a Série D. Então, muito boa sorte ao Papaterra. Informações sobre mais um jogador, sobre a situação de Lucas Arcanjo, né? Goleiro titular do Vitória na temporada. Ele tá com a lesão ligamentar, ligamento e cruzado do joelho, mas é um jogador que deve ficar fora ali mais ou menos de 10 dias, 15 dias. Lembrando que no começo da temporada o William Oliveira teve essa mesma lesão e ficou afastado por mais ou menos 12, 15 dias. Então a expectativa é que Arcanjo fique fora mais ou menos disso aí. Não houve rompimento, não tem necessidade de cirurgia, portanto não deve demorar muito tempo para o jogador retornar. A previsão mais segura é que ele retorne diante do Bragantino após data FIFA. Na tabela base, o jogo está programado para o dia 19 de novembro, mas existe a possibilidade dele retornar diante do Botafogo, mas tudo vai depender de como o jogador vai trabalhar na fisioterapia. Pode ser que ele adiante lá, pode ser que ele consiga reagir bem, pode ser que ele não reaja bem, enfim. Vamos aguardar a situação de Lucas Arcanjo. Enquanto ele não puder jogar, o Thiago Couto será titular e o Iricena será o primeiro reserva da equipe rubro-negra. Bom, antes de seguir para a análise do vídeo de Paulinho, que eu sei que você clicou aqui para poder saber, inclusive a minha opinião, gostaria de chamar você o seguinte: a não ser aqui no Arena Rubro-Negra. Arena Rubro-Negra, o retorno é a cada R$1 investido, você ganha 5 de visualização. Então imagine, você tem ali o plano de R$200, vamos supor que você pega esse plano de R$200, você vai estar investindo R$1 aqui e vai estar ganhando 5 de retorno. Ou seja, você não vai ter em nenhum lugar neste YouTube baiano, você vai ter tanto retorno quanto aqui no Arena Rubro-Negra por um preço tão acessível. Portanto, entre em contato com a gente através ou do Instagram do Arena Rubro-Negra ou então através também lá no nosso e-mail, contato@arenarubronegra.com, ou através do WhatsApp que está aqui embaixo. Bom, vamos lá. Vamos ouvir o que Paulinho tem a falar a respeito das possibilidades de rebaixamento. Eu tenho uma divergência de cálculo com relação a isso, mas a gente vai conversar quando a gente ver o corte, fechou? Vamos ver o que é que Paulinho tem a falar sobre esta questão do rebaixamento.
Alô, galera, aquele abraço! Nosso papo agora é zona de rebaixamento do Brasileirão. Terminou neste domingo a 30ª rodada. Faltam 8 jogos para a maioria das equipes, 9 jogos para outras equipes que têm ainda partidas atrasadas por fazer no Campeonato Brasileiro. Do Corinthians ao Sport, de uma exigência menor para escapar do rebaixamento para uma exigência maior, muito grande para escapar do descenso. Não estão mais na tela aqui o Fluminense, que venceu no sábado no Maracanã o Inter por 1-0. O São Paulo, que também no sábado bateu no Morumbi o Bahia por 2-0. E o Vasco, que nesse domingo derrotou em Bragança Paulista o Bragantino por 3-0. Pela projeção de momento, como o Vitória perdeu no Barradão no sábado em casa para o Corinthians por 1-0, a exigência para escapar do rebaixamento, para quem hoje está fora do Z4, caiu de 42 para 40 pontos. Então, 40 pontos para essa turma aqui escapar do rebaixamento. E para quem hoje está dentro do Z4, a exigência está em 43. Certo? Vamos lá. Corinthians e Grêmio, 39 pontos. Bragantino e Atlético Mineiro, 36. Ceará e Inter, 35. Santos, 32. Agora entramos na zona de rebaixamento que tem Vitória 31, Fortaleza 27, Juventude 26 e Sport 17. Destas equipes que brigam pelas 4 vagas pelo descenso, aliás, não querem estar lá, né? Ninguém briga para estar no descenso, né? Briga para estar fora do descenso. Mas dessas equipes aqui, vão disputar ainda 9 partidas, o Atlético Mineiro, o Ceará, o Santos, o Fortaleza e também o Sport. As demais equipes envolvidas aqui contra o rebaixamento têm mais 8 jogos até o final da competição. Vamos lá então. Para quem hoje está dentro da zona de rebaixamento, certo? Então aqui, ó, do Sport até o Vitória. Eles precisam ser no final do campeonato melhores que o 16º colocado, que o primeiro clube que hoje está fora da zona de rebaixamento, que é o Santos, que tem 32 pontos, 36, quase 37% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Santos faria 42 pontos no final do campeonato. Então, para não depender de critérios de desempate, 1 ponto a mais que a projeção do Santos. 43 para quem está hoje dentro do Z4. Para quem está fora do Z4 nesse momento, do Santos até o Corinthians, exigência com base na campanha do Vitória, que é o primeiro clube do Z4, da zona de rebaixamento. Vitória tem 31 pontos, 34% de aproveitamento. Com este aproveitamento, o Vitória faria 39 pontos ao final do campeonato. Então, para não depender de critérios de desempate, 1 ponto a mais que a projeção do Vitória. Então, 40. Entenderam? 43 para quem está hoje dentro do Z4, 40 pontos para quem está hoje fora do Z4. Vamos às projeções, começando para quem está na zona de rebaixamento nesse momento. O Sport tem 17 pontos. Para chegar a 43, faltam 26. Bom, aqui eu paro o vídeo de Paulinho e aí eu vou trazer um contraponto. Qual é o contraponto? E aí eu vou trazer, obviamente, a minha informação, né? Tenho meus cálculos para poder rebater, né? Porque acho que assim, primeiro ponto, o que é que ele considera, para ele fazer esse cálculo, o que é que ele considera? E aí eu vou tirar o meu cálculo e depois, vou deixar o meu cálculo do jeito que tá e depois vou mostrar o que é que ele considera. Ele considera o aproveitamento geral do time. Então, se vocês forem observar, deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui o zoom. Se vocês forem observar, o cálculo que ele faz para a saída do Z4, ou seja, para um time que está na zona, quantos pontos precisa para poder salvar? Precisa 1 ponto mais do que a projeção do Santos. Qual é a projeção do Santos? 42 pontos. Então precisa de 43. Para quem está na zona, para quem está fora da zona, quanto é que precisa? Precisa fazer 1 ponto a mais que o Vitória. Qual é a projeção do Vitória? 39 pontos. Logo com 40 se salva. Então a ideia dele é com base no aproveitamento geral, certo? Só que na minha cabeça, e aí analisando futebol, como a gente já conhece, a gente sabe que de turno a turno isso muda. Então no primeiro turno você pode fazer o primeiro turno muito ruim, um segundo turno muito bom, e você vai projetar fazer mais pontos do que o primeiro.
mas o seu aproveitamento geral talvez não mude tanto, não no curto prazo. No final, ele realmente mude, mas durante o andamento do segundo turno ele não vai mudar. Da mesma forma, quando você faz um primeiro turno muito bom e o segundo turno muito ruim, você vai ficar carregando este aproveitamento do primeiro turno durante muito tempo no segundo. Até de fato o segundo turno impactar no primeiro, vai demorar. Então, assim, ele considerar o aproveitamento geral para projetar a pontuação no final, para mim não é não é tão não é tão legal assim para poder se avaliar, porque no segundo turno tivemos várias mudanças de cenário. E aqui eu vou basear a minha ideia. Primeiro, um ponto, RB Bragantino. O RB Bragantino, ele tem o aproveitamento geral de 40%. Teve um bom primeiro turno. O aproveitamento do Bragantino no segundo turno é de apenas 27%. Então, assim, se você for olhar com base na projeção do geral, ele está projetando fazer 46 pontos. Se você olhar a projeção dele para o segundo turno, que é mais fidedigno, afinal de contas está sendo disputado agora, e as últimas 8 partidas dele já foram no segundo turno, ele faria 43. Da mesma forma, você vai ter times que estão mal no aproveitamento geral, mas melhoraram no segundo turno. Dentre eles, você tem Vitória, que tem um aproveitamento geral de 34%, porém, no segundo turno já tem um aproveitamento próximo de 40%. O Fortaleza tem um aproveitamento geral de 31%, mas no segundo turno já tem um aproveitamento de 36%. O Juventude tem um aproveitamento... Aí o Juventude é o oposto, né? Tem um aproveitamento geral de 28%, só que no segundo turno projeta já fez até agora 27%. O Sport, por exemplo, ele tem um aproveitamento geral de 19,54%. Porém, no segundo turno já chegou a 24,24%. Então, assim, o segundo turno ele pega o retrato atual do time. Para ser mais fidedigno ainda, o ideal seria pegar um escopo menor, ou seja, você pegar dos últimos 5 jogos ou dos últimos 8 jogos e projetar para frente com base nesse aproveitamento. Mas eu acho que o do retorno geral já pega o todo, porque você vai pegar times, você vai invariavelmente, você vai ter times que pegou já time lá de cima, time de baixo. Então, se você pega um escopo muito pequeno de jogos, você pode pegar a situação de, por exemplo, vamos supor que no retorno, sei lá, um Vitória da vida pegou um Juventude ou um Sport, pode ter pegado no turno já Palmeiras e Flamengo, e aí o retorno dele, no escopo pequeno, ele pegou, por exemplo, Juventude, Fortaleza e Vitória. Então, o aproveitamento dele vai melhorar do que foi o retorno todo. Então, assim, por isso que eu utilizo com base no retorno. E o aproveitamento do retorno, o que é que o aproveitamento do retorno nos diz? Primeiro, o Vitória projetando chegar a 40 pontos e não a 39. Ou seja, para se salvar, o time precisaria fazer no mínimo 41 pontos. O Santos, que é o primeiro fora da zona e na aproveitamento segue esta ideia, tem 41. Ou seja, para se salvar, o time precisa fazer 42 pontos para poder se salvar. Próximo do que Paulinho projetou, mas com a diferença de um ponto que pode ser fundamental. Aí você tem o RB, por exemplo, que no aproveitamento geral está projetando 46. No segundo turno está projetando 43. E aí, se você for olhar realmente desempenho, esse está mais próximo desse 43 do que desse 46. O Internacional, da mesma forma, está projetando 44, mas pelo desempenho, está projetando mais próximo 43. Atlético Mineiro, da mesma forma, agora começa a se recuperar, ele está mais próximo do 43 do que do 47. O Ceará, ele é um caso diferente de tudo que se tem para dizer. Por quê? O aproveitamento dele no retorno está exatamente o mesmo aproveitamento no geral. Porém, o Ceará, ele vai ter agora uma sequência extremamente complicada. Ele vai pegar Fluminense e o Fluminense 2 vezes em casa e fora. Fluminense nessa quarta-feira, Fluminense no final de semana, depois pega o Fortaleza. As últimas 4 rodadas dele é Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Hoje, o Ceará tem 35 pontos, tem 9 jogos a disputar para fazer 46. Para fazer 46, ele precisa fazer 11 pontos.
11 pontos seria necessário, ele teria que pontuar em todos os 5 jogos antes da sequência final de 4, que é uma sequência extremamente pesada. Então, assim, esse 46 pontos do Ceará, a tendência é que já diante do Fluminense, caso ele não vença, essa tendência aqui é que a gente já chegue bem próximo deste número aqui, e não desse número aqui. É por isso que eu estou considerando muito mais uma projeção com base no aproveitamento do retorno do que no aproveitamento geral. E aí que diverge da minha análise com relação a de Paulinho. Então, com base no número de Paulinho, o Vitória precisaria fazer 42 pontos ao invés do 43. Então, para fazer 42, o Vitória hoje com 31, precisa fazer 11 pontos. Precisaria vencer 3, empatar 2, ou vencer 4, que faria os mesmos 12 e se salvaria. O Santos precisa fazer 40, ou seja, já fez 32, precisa fazer 41 na verdade. Fez 32, precisa fazer 9, seriam mais 3 vitórias em 9 a ser disputado. Mas por aqui você já vê que a disputa está bem parelha, né? Bem próxima, diferente do que mostra o aproveitamento geral, que seria uma diferença de 3 pontos. E aí a gente vai para o aproveitamento nos últimos jogos. O Ceará, nas suas últimas 9 partidas, fez 9 pontos. O Atlético Mineiro, nas suas 9 partidas, fez 12. E aqui, há de se lembrar o seguinte, que desses 12 pontos aqui, 3 pontos foram conquistados contra o Sport. Mas o Sport é jogo do primeiro turno. Então, se você levar em consideração apenas o segundo turno, foram 9 pontos. O Internacional tem 8 pontos. O RB tem 6 pontos apenas conquistados. Então, se mantiver essa média, ele vem para a briga muito na briga. Mas é muito na briga. O Santos tem 11 pontos. O Vitória tem 9. O Fortaleza tem 12. O Juventude tem 5. O Sport tem 7. Ou seja, Juventude e Sport está praticamente rebaixado. O Fortaleza tem chance de brigar, mas vai precisar aumentar e muito o seu desempenho. Precisaria fazer pelo menos, está projetando 39, precisaria fazer pelo menos 14 pontos até o final do campeonato. E o Vitória precisa melhorar o desempenho dele, como a gente já esperava. Mas assim, esse aproveitamento de retorno, para mim, me parece muito mais próximo do que o aproveitamento que Paulinho levou em consideração, o aproveitamento geral. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Você é time Paulinho ou você é time Ítalo? Você acredita no aproveitamento, que o aproveitamento geral vai dar a vez e voz? Ou o aproveitamento do retorno é que vai dar o andamento para o Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e falar também sobre as notícias do Vitória. E aí, Arcanjo vai fazer muita falta para o Vitória? Comenta aqui embaixo também, quero saber sua opinião. E é isso, peço para que você deixe o like, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e já fui!